tudo bem? Estamos aqui com os professores do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, o CAPG, para conversar sobre vulnerabilidade urbana. Professor Fernando Burgos, professora Zilma Borges e professor Mário Aquino, todos professores da FGV e pesquisadores do CAPG. Então, professor Fernando, o que seria vulnerabilidade urbana? A ideia de vulnerabilidade urbana que a gente está trabalhando, ela tem 3 componentes. Primeiro são as vulnerabilidades sociais, que são as vulnerabilidades mais próximas da ideia de pobreza e exclusão social que normalmente as pessoas trabalham. Depois tem a ideia de vulnerabilidades materiais, são coisas mais concretas e que estão no dia a dia dos cidadãos. E por último, as vulnerabilidades institucionais, quer dizer, como que o poder público está, ou nesse caso não está presente, no território que a gente está estudando. Professor Fernando, por que é interessante estudar a vulnerabilidade urbana na região de Mboi-Mirim? Bom, São Paulo, como quase todas as capitais brasileiras, tem áreas vulneráveis. Especificamente, no caso do Mboi-Mirim, nós estamos falando de uma entre 32 subprefeituras do município de São Paulo, localizada na zona sul do município, e onde há, vivendo nesse momento, aproximadamente 700 mil habitantes. São Isso muitos significa, habitantes, né? para quem quer fazer a comparação, isso significa que a gente seria, se o Mboi-Mirim fosse uma prefeitura, se fosse um município, ele seria maior do que 7 capitais estaduais brasileiras. Então, só por isso ele já é uma região que tem uma potencialidade de pesquisas enorme. E professor, como foi a aproximação do centro com a Zona Sul de São Paulo? É uma história que já tem quase 10 anos. O professor Francisco Fonseca, que também é um pesquisador do CAPG, ele começou a se aproximar de uma série de entidades de direitos humanos a partir da ideia da temática de segurança pública por ali. Nessa interação que nós tivemos com essas entidades de direitos humanos, nós começamos então uma segunda fase que foi o quê? Uma aproximação a partir de um projeto aplicado que na época nós chamamos, né, do POP, que era o painel de opinião popular, onde a gente procurava, né, a partir de uma tecnologia co-desenvolvida, né, tentar mensurar um pouco as demandas das pessoas naquela região. E exatamente nesse desenvolvimento, né, nessa construção desses laços, nós fomos cada vez mais aprofundando e começamos então a perceber que conceitualmente era importante que nós entendêssemos, né, a vulnerabilidade associada ao território. A população que interagia com a gente começava a trazer uma série de demandas. Dessas demandas surgiu, então, uma grande aproximação para nós pensarmos na constituição de uma estação de campo ali na Zona Sul, né? E isso vai ser consolidado no início do ano passado, de 2015, quando nós montamos com a comunidade um curso de gestão social urbana. Este curso, a gente pode dizer que ele sela essa aproximação do CAPG com a comunidade. A gente poderia falar um pouco da metodologia do estudo, que é a pesquisação. O que é a pesquisação? Como a gente poderia explicar, professora? A metodologia da pesquisação, ela permite, ela possibilita justamente uma intervenção, uma aproximação, onde a gente começa a entender o território, a trazer para perto a realidade do território e realmente começar a organizar os próximos passos da pesquisa a partir dessa realidade. Ela é bem interessante nesse caso que a gente está trabalhando, justamente porque toda essa questão da ética, inclusive, em relação ao distanciamento ou a um tipo de intervenção que o pesquisador precisa ter, ela vai acabar sendo trabalhada em relação a que demandas que surgem dentro do território, que esse grupo, ao participar, ao estar presente, ele também acaba interferindo. É aquela perspectiva onde a gente assume, onde nós assumimos que a própria presença do pesquisador lá, ela já é um tipo de interferência, ela já produz algum tipo de interferência. Então, isso precisa ser considerado. Ao mesmo tempo, ela possibilita, inclusive, que nós tenhamos um tipo de diálogo mais realista com as pessoas do território e uma efetividade em diminuir esse distanciamento. A possibilidade, inclusive, de que a gente possa negociar e verificar com eles situações que, por exemplo, se na nossa fase de pesquisa inicial tinha uma determinada previsão, pode ser que não seja tão adequado para eles nesse momento. Então, é uma construção que a gente pode ir fazendo todo o tempo.
E nessa interação, então, que está nessa metodologia? O professor já mencionou o curso. Quais outras atividades foram desenvolvidas lá já, professor? Então, a gente teve alguns projetos que foram sendo desenvolvidos, como o Mário comentou. Eu acho que tivemos 2 momentos importantes. Um momento foi o momento do curso. O outro momento foi o momento que a gente estava estudando o que a gente chamava de cidades invisíveis, um projeto menor que era entender. Nós estamos falando de uma região, que é o Embu-Mirim, de São Paulo, que nós temos 700 mil habitantes, aproximadamente. A partir disso, a gente estava falando, bom, mas numa capital estadual, o que tem? Né? Você vai ter não só os vereadores, mas você vai ter os deputados estaduais muito próximos, por ser uma capital, e ali, especificamente, a gente não tinha sequer representação política ou representação política muito baixa. Então, isso a gente chamou de cidades invisíveis, a gente trabalhou com um conjunto de indicadores para isso, para mostrar o quanto que existia essas desigualdades ou essa vulnerabilidade institucional. A partir disso, a gente fez um trabalho com mapas. Então, era o pessoal da região, como o Mário falou, muito próximo da população que está lá, da própria população, desenhar os seus mapas. Uma coisa é um mapa que a gente enxerga, ou um mapa próprio, ou o mapa do Google, por exemplo, mas outra coisa é como é que as pessoas enxergam, quer dizer, como é que ela utiliza o serviço público, onde que está o hospital para ela, onde que está a unidade básica de saúde, onde está a escola. Então a gente foi construindo os mapas da região. A partir disso, e junto com o curso, a gente está fazendo uma série de iniciativas que estão agora no guarda-chuva, graças ao financiamento da Fundação Getúlio Vargas, via Rede de Pesquisa Aplicada, no que a gente está chamando de Estação de Campo MBOI, Estação de Pesquisa Aplicada Embu-Mirim. Então, na Estação MBOI, a gente tem 4 eixos de atuação. O primeiro deles é conectividade territorial, como é que os equipamentos públicos ou as organizações estão conectadas entre si. Depois tem o eixo da agricultura urbana, que a Zilma coordena. Depois tem o eixo da economia da cultura, que eu coordeno. E o eixo de microfinanças, que é coordenado pelo professor Lauro. Esses todos são os, vamos dizer assim, os eixos formais da Estação de Pesquisa Aplicada. Foram 4 eixos mencionados de atuação. O primeiro eixo de conectividade. Professor Mário, você podia comentar um pouco sobre ele? A ideia da conectividade, ela é uma ideia estruturante, né? Nós entendemos como um eixo, mas na verdade ele é um eixo estruturante. Por quê? Porque ele permite que nós possamos entender o território de uma forma integrada. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na produção de mapas, por que a gente fala para a população construir os seus próprios mapas, né? Porque normalmente a organização territorial desses serviços segue uma lógica que é própria. Então, a segurança segue uma lógica própria, a saúde segue uma lógica própria, a administração pública segue uma lógica própria. Então, por exemplo, a subprefeitura de Embu-Mirim, onde fica? Fica exatamente na fronteira do distrito de Embu-Mirim com Santo Amaro, ou seja, com a parte mais populosa, ou seja, ela não está nem no centro do distrito, né? Ela está na borda do distrito. Então, quando você começa a ter essa ideia, essa noção espacial, e você começa a integrar, e aí você percebe que existem essas desconexões, né? E aí você tenta trabalhar isso com as próprias pessoas, as pessoas começam também a ter uma reflexão um pouco mais crítica sobre isso. Então, por que a subprefeitura não está aqui? Né? Por que eu tenho que me deslocar por 45 minutos, 1 hora, dentro do meu distrito para ir para a subprefeitura? Não estamos falando para ir para o centro da cidade. Né? Ali, por exemplo, é uma região onde você tem um dos grandes desafios é a questão da mobilidade, né? É um distrito, né? Quer dizer, com uma taxa de emprego formal muito baixa, né? Quer dizer, os empregos formais não estão ali, né? Eles estão fora do distrito, as pessoas precisam sair de lá e todo mundo sai pelos mesmos canais, né? Exatamente porque a construção desse espaço, ela se fez de um outro tipo de ordenamento que não da lógica daqueles gestores que foram construindo cada uma das políticas. E sobre um segundo eixo, professor, o eixo de agricultura urbana, o que você poderia comentar? Olha, o eixo de agricultura urbana eu considero inclusive uma inovação. É algo muito importante porque ele vem acontecendo em outros países e no Brasil também, como uma forma de desenvolvimento de alimentos em grandes cidades, especialmente, e que une alguns temas muito relevantes. Por exemplo, a questão da segurança alimentar em si, da produção de alimentos, da qualidade da produção desses alimentos,
A questão de meio ambiente, porque ao falarmos da agricultura urbana, nós estamos pensando também em áreas verdes, nós estamos pensando em aproveitamento dessas áreas de uma forma mais adequada, como praças, jardins, perspectivas de utilização de um espaço público, inclusive, que torne esses ambientes mais adequados para a vivência cotidiana. E aí entramos num terceiro aspecto, inclusive, que é o do direito à cidade. Então, meio ambiente, segurança alimentar, soberania alimentar e direito à cidade. São 3 temas que se interconectam quando a gente começa a estudar esse fenômeno. E ele é um tema que ele vem acontecendo, inclusive, com ligação transversal com a questão da educação, com a questão da saúde, por exemplo, e com a geração de trabalho e renda. Então, nós temos percebido, e isso é algo que já tem um reflexo no território, foi possível perceber também, a relação super importante, relevante com as escolas, tanto de hortas comunitárias, que são utilizadas para a aprendizagem dos alunos, quanto de relação de orientação sobre nutrição, já fazendo uma passagem aí com a questão da saúde. Importante destacar também que essa produção de alimentos ela vem ligada a um tipo de alimento mais natural, orgânico, com práticas que vão se aproximando de um conhecimento, de uma aproximação das pessoas daquilo que eles consomem. Ou seja, começa a trazer uma lógica também do consumo, o consumo responsável, um outro tema relevante que é interdisciplinar com o que a gente estuda. E os outros 2 eixos, professor? Economia da cultura e microfinanças. O eixo da economia da cultura é coordenado por mim e a ideia essa região é uma região que tem uma produção cultural muito forte. Além, claro, do consumo cultural, porque nós estamos falando de jovens que têm um consumo muito forte, a gente tem uma produção cultural muito grande. Então, são desde bandas, grupos de teatro, saraus. Então, o que a gente está olhando especificamente é qual é o impacto que isso tem na geração de renda para aquela população, mas também na geração de postos de trabalho. Então, quantas pessoas trabalham com o eixo da economia da cultura ou com a cultura em geral naquela região específica. O eixo de microfinanças, coordenado pelo professor Lauro Gonzalez, é um eixo que também está olhando para a geração de trabalho e renda, mas olhando especificamente para a questão do microcrédito. Quer dizer, aquela população que vive ali, ela utiliza crédito, ela utiliza o microcrédito especificamente, e o que ela faz com isso? É um microcrédito para consumo, é um microcrédito para produção, esse microcrédito ajuda, por exemplo, na atividade de agricultura urbana, ele pode ajudar na atividade da economia da cultura, propriamente dita. Então, a ideia é um pouco mapear como é que é feito esse uso do microcrédito e depois, claro, tentar ajudar as pessoas a trabalhar com essa questão. E, professor, quais são os próximos passos da pesquisa? Olha, eu acho que o primeiro ponto que é importante, o centro ele precisa documentar melhor essa inovação que é a estação de campo lá no Boimirim. Quer dizer, a própria presença da universidade nesse território, ela por si só já é uma inovação. Então a gente precisa primeiro documentar um pouco melhor. Dentre essas inovações, uma das questões que nos é muito cara é exatamente o engajamento das pessoas, a mobilização das pessoas. Isso não existe a ação pública sem a mobilização desses atores. E a ação pública ela é voltada especificamente para a construção do bem comum, de bens comuns, apropriados por todos e tudo mais. Então, o que nós vamos dar bastante atenção é exatamente como a conectividade ela se transforma em engajamento e como é que esse engajamento ele potencializa várias ações. Então, é por isso que a gente está ali. Então, nossos próximos passos vão lidar por isso. Isso eu imagino que seja o nosso futuro. Quer seja um tipo de participação mais voltada para aquilo que nós chamamos, a partir de uma produção material um pouco mais concreta, quer seja pela agricultura urbana, quer seja na cultura propriamente dita, ou a participação do ponto de vista político-institucional. E aí a gente está dizendo exatamente como é que, diante desse cenário, as pessoas se engajam na solução dos problemas comuns. Certo. E antes da gente encerrar, mais algum comentário, mais alguma mensagem que vocês queriam deixar sobre a pesquisa de vocês, sobre a interação com a Zona Sul?
Olha, eu diria que um outro mérito também dessa pesquisa é esse trabalho interdisciplinar. Então, nós estamos com uma equipe que está olhando para vários aspectos e também que está levando alunos do mestrado, do doutorado, da graduação, que está interagindo com outras universidades. Então, o que facilita uma compreensão real desse território. Eu acho que o papel da sessão de campo é também mostrar para outras universidades que é possível você fazer uma pesquisa que seja uma pesquisa diferente, uma pesquisa mais conectada com a realidade, uma pesquisa que, de fato, possa contribuir também para quem está respondendo só a pesquisa. Então, acho que a gente tem uma contribuição não só na formação, uma contribuição para a comunidade, mas uma contribuição também para a academia como um todo. De uma nova forma de uma nova forma interação de fazer, pesquisa, exatamente, de fazer pesquisa e de se engajar com quem está sendo pesquisado. Então, eu gostaria de agradecer a participação dos professores e falar com a gente sobre essa pesquisa e agradecer por quem está nos assistindo e assistindo aos vídeos do GV Pesquisa.